E tudo bem? Aqui é a Chay. Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês um processo rapidinho que eu fiz de uma preparação de uma unha para esmaltação em gel. Nesse caso aqui eu fiz esmaltação em gel, mas essa preparação pode ser feita para todo quanto é tipo de unha que leve o gel, né? Seja esmaltação, seja alongamento. Primeiro eu comecei colocando um creminho de cutículas, eu gosto também de depois colocar um amolecedor. E em seguida eu já empurrei ela e agora eu venho retirando as cutículas. Aqui eu puxei um zoom para vocês verem que eu gosto sempre de tirar a primeira camada inteirinha, né? O mais inteirinho possível. E não se apegar muito nos detalhes nessa hora, tentar não se apegar tanto, porque a gente vai caprichar bem nessa cutícula e depois com os outros passos também. Mas depois um pouquinho a gente vai passar a broca, então vai levantar um pouquinho mais de cutícula. Então assim, não se apegue tanto nos detalhes agora, tira o maior, que o segredo para uma esmaltação em gel ficar legal é fazer uma cutícula bem feita. Então sim, a gente vai caprichar, mas não nesse primeiro momento. Aqui eu venho fazendo uma por uma, venho retirando todos os cantinhos e tento retirar o máximo de inteiro que eu consigo dessa cutícula. Até ali ficou um pedacinho, eu não tinha me ligado, mas daqui a pouco eu retiro ele, que ficou ali solto. A cutícula é a parte mais essencial de todo o trabalho, porque é ela que vai dar o acabamento. E nesse acabamento vai ajudar também na questão de durabilidade, porque assim não vai descolar ali pela parte da cutícula, né? Quando a gente deixa a cutícula mal feita ou com excesso de pterígio, que pterígio é aquela cutícula bem fininha que fica bem grudadinha, sabe? Quando a gente deixa esse excesso e a esmaltação em gel fica por cima daquilo ali, fica mais propensa a descolar. Tanto por estar em cima da cutícula, quanto pela oleosidade que ela traz também. Então, aqui nesse primeiro momento, eu me dedico bastante aos cantinhos, que é uma cliente que tem os cantinhos mais gordinhos, né? Tiro bem. E depois eu venho também com a parte da cutícula geral ali em cima. Mais tarde vocês vão ver que a gente vai caprichar um pouquinho mais com a broca depois também. E aqui tinha um cantinho mais gordinho, que às vezes eu pergunto para cliente se dói ou se não, ou até onde eu posso ir, né? Mas enfim, processo de cutilagem normal. Se vocês verem que precisa amolecer mais ou quiser borrifar um pouquinho de água, pode também. Eu não costumo colocar a mão de molho, né? Já faz muito tempo que eu faço isso. E na esmaltação em gel, principalmente em questão de alongamentos, nem é bom a gente deixar muito submerso a mão, porque isso pode desencadear também uma oleosidade, né? Então, quanto mais seco a gente puder fazer, melhor. Eu ainda uso o método de alicate, porque para mim foi a técnica que mais eu me adaptei, assim. Não que eu não tenha gostado da cutilagem russa, mas eu não me dediquei 100%. Então, a questão do alicate eu só me fui especializando mais a minha técnica. Na questão de tempo, eu acho que uma meia horinha até 30 minutos seria o ideal para a gente conseguir tirar a cutícula das duas mãos e para já começar o processo de preparação da unha. A partir de agora, quando eu for pegar a outra mão, eu vou começar a acelerar um pouquinho mais o vídeo para ele não ficar tão extenso, tá? Mas o processo é o mesmo. Eu faço em uma mão e depois eu vou e faço em outra, tá? Os mesmos passos. Gente, para fazer a cutícula ter um resultado melhor, um alicate bem afiado sempre é a melhor opção. Então, tomar muito cuidado, né? Claro, porque quanto mais afiado, mais perigoso. Mas o ideal é que esteja sempre com o fio correto, porque assim ele vai conseguir tirar a cutícula inteirinha, não vai sair picada e vai dar um resultado melhor pra gente,
tanto visualmente quanto na questão de dificuldade. Depois de tirar a cutícula de uma mão inteira, eu venho limpando, né, a unha por baixo, porque antes de tudo eu lixei. Então, às vezes levanta aqueles fiapinhos embaixo da unha e às vezes também acumula alguma sujeirinha, alguma coisa, e eu gosto de estar tirando. Excesso de creme também. Depois dela toda cutilada, eu coloco uma broca fininha. Não tenho numeração favorita. A que eu uso e gosto é a que eu uso. Então, uma de ponta fina, eu vou fazendo toda a marcação ali em volta da cutícula e já aproveito para tirar a oleosidade também da unha inteira. Essa minha unha, ela não foi uma aplicação, uma nova aplicação. A cliente já estava 15 dias com esmaltação em gel, eu retirei ela, então eu tenho excesso de base. Por isso que eu não estou dedicando a broca tanto no corpo da unha inteira, só estou dedicando mais ali, que foi aonde não tenho mais base e eu vou recolocar, né? Então eu faço a ranhura nela inteira, já com essa broca. Dependendo do caso, eu não uso a lixa normal, porque ela já tá com a base, né? Então não tem nada de descolamento, eu não uso ela para fazer ranhura. Mas se for uma aplicação nova, eu sempre passo a broca pela unha inteira e depois eu passo a lixa de gramatura 180 para criar ranhura nelas. Ali depois eu finalizei com um álcool 70 para fazer a asepsia das mãos e eu passo a espátula de novo para levantar tudo. Enquanto eu faço a outra mão, a primeira ela vai secando, né? Aquele álcool. E aí, quando vocês forem voltar na primeira mão, vocês vão ver que vai ter levantado um monte de pelinha por causa da broca. Então, a gente vai retirar de novo para deixar um acabamento melhor. Por isso que eu falei lá no início, não se apega tanto aos detalhes, porque depois a gente vai passar a broquinha e ela vai levantar mais um pouco de pterígio, mais um pouco de cutícula. Então, é nessa hora que a gente vai se dedicar mais um pouquinho. Toda a pelezinha que levantou em cima, se vocês verem que sobrou uma carninha do lado, a gente tira tudo para deixar bem lisinha, bem uniforme essa cutícula. Depois disso, eu gosto de passar a lixa buffer para tirar todo o restinho de unha que ficou por baixo e deixar ela bem uniforme para não acontecer descolamento. Depois disso, só finalizo com o prep, tá? Logo após o prep, a gente vai para o desidratador. Aqui eu tô usando o Davoli, o Desidrate. Daí pode passar pela unha inteira, inclusive nas cutículas, que quanto mais seca a nossa unha tiver, melhor. Dependendo da oleosidade da unha, pode passar até 3 camadas. Eu vou usar agora o primer com ácido da Muibiela. Em relação a marcas, não tem problema a troca, desde que faça a sua função. Aqui eu passo mais ao entorno da cutícula, sem encostar, porque é onde eu não tenho a base ainda, né? Base em gel. E agora vem o processo da base, que para mim é o mais importante de todos. Eu tô usando o gel base da Volia, é um dos que eu mais gosto e um dos que mais dá certo. Então, aqui eu passo uma camadinha não tão fina, mas não tão grossa, porque como eu falei para vocês, tem resíduo de base ainda ali. Então, eu não preciso repor ela inteira. Se no caso for uma aplicação nova, eu gosto de passar 2 camadas. Uma bem fininha, como se fosse passando um esmalte tradicional, seca, e aí depois passo uma mais grossinha para nivelar toda a unha. Aqui, como eu já tenho o resíduo da base antiga, eu me dedico mais na parte da cutícula para preencher os espaços. Então, eu sempre confiro para ver se ela está alinhadinha. Faço isso também na outra mão. E o tempo de cabine é o mesmo tempo que eu deixo, enquanto eu estou fazendo uma mão, a outra está na cabine. Eu não me apego tanto ao tempo, tá? Porque isso varia de cada cabine, né? Tem que fazer o teste. Se com 30 segundos já foi suficiente para secar, então a cabine de vocês vai ser o tempo de 30. Se for um pouquinho mais, vai ser um pouquinho mais. Então varia de cada cabine, tá?
a minha cabine seca tranquila enquanto eu faço uma mão e a outra já vai estar pronta. E nesse caso é uma unha muito tranquila, então eu consigo colocar a base nos 5 dedos de uma vez só. Se é uma unha mais complicada, eu gosto de fazer de 2 em 2 dedos e o dedão fazer separado. Tá? Se é uma cliente que mexe um pouquinho mais. E aí é esse o nossa preparação de unha. Aqui tá o resultado de uma unha que eu fiz, né? E é isso. Gente, essa foi uma demonstração de uma preparação da esmaltação em gel. Eu fiz desde o início da cutícula até a base, porque esse é o momento mais importante. É ali que vai mostrar o quanto vai ser a nossa durabilidade, se ela vai aguentar ou se não. E a preparação é o passo mais importante de tudo. Então, assim, usar marcas boas, recomendadas e que vocês tenham confiança, porque depois dali, no caso, passado o esmalte em gel. Na hora de passar o esmalte, não tem problema a marca do esmalte se a preparação for feita corretamente e se for de boa qualidade. Então, é a parte que vocês mais devem ter atenção. Essa preparação ela pode ser tanto feita para esmaltação em gel, quanto feita para alongamento de unha ou qualquer outra técnica. E em breve eu trago a continuação para vocês, trago também um passo a passo completo da esmaltação em gel, que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, e depois que vocês pegam ali as manhas, que são um pouquinho as coisas, dá tudo certo, tá? E é uma coisa que é bem simples, é só a gente precisa fazer aquele checklist ali para ser só sucesso, tá? Então fiquem ligadas que assim que der, eu trago para vocês um passo a passo, um tutorial completinho. Beijos!